Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de julho, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,39%, praticamente saindo do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco esse valor, mas o fato que o Ibov segue num movimento de correção depois desse forte movimento de subida já faria sentido para mim iniciar aqui uma movimentação para cima. Não significa dizer que o Ibov vai fazer isso, já romper a máxima do pregão de hoje, ou seja, essa correção, esse movimento de baixa, essa correção pode se estender um pouco mais, testando aqui a região de suporte já citada nas últimas análises, na faixa de 64.170 pontos, proporcionada por uma antiga resistência desse topo aqui anterior. Então, dentro dessa possibilidade, o Ibovespa pode ainda na próxima semana fazer algo nesse sentido e gerar alguma sinalização para cima no decorrer da próxima semana. Então é isso que eu ficaria atento e pode trazer algumas oportunidades de compra aí de swing trade na próxima semana. Na semana, por falar em semana, a semana terminou aqui com queda para o Ibovespa de 1,15%, depois de uma forte semana para cima. Então, ou seja, essa correção pode se estender um pouco mais, mas ainda com a possibilidade de se ter algo mais aqui para cima, poder ter um movimento que venha para cima novamente dos 65.624 pontos. Nos futuros, gráfico aqui de 60 minutos, então no gráfico diário, semelhante ao Ibovespa, gerando uma movimentação mais de correção. Olhando aqui para a questão do gráfico de 60 minutos, a gente pode perceber que o mini índice está dentro de uma tendência de baixa nesse momento, um dia bem depois da abertura do pregão que foi aqui e gerando esse candle forte para baixo, ficou com um dia mais travado em relação a ter movimentos mais claros. Ficou bem travado, mas olhando já para segunda-feira, pensando na segunda-feira, uma movimentação mais forte para cima, de uma tendência de baixa que não conseguiu ganhar ainda força para baixo, ficaria atento, isso me chamaria mais atenção para buscar a operação na ponta compradora, planejar a operação mais na ponta compradora, em cima do mini índice, caso gere alguma sinalização para cima. Enquanto mantiver esse viés aqui mais de baixa, principalmente não conseguindo ganhar muita força para cima, dessa região de resistência aqui, iniciando na faixa de 65.265 pontos, ou seja, gerando algum tipo de sinalização aqui para baixo, ficaria mais atento para a ponta vendedora. No mini dólar, recomendei hoje duas operações no mini dólar. O mini dólar fechando aqui com um candle de recuperação, chamado aí de perfuração, um padrão de reversão dos candles no gráfico diário. Deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, na realidade já está sem a questão do ajuste. Então temos aqui uma sinalização para se iniciar um movimento de subida, um movimento de recuperação de toda essa forte queda. Como é uma contra-tendência, esse movimento foi muito forte para baixo, não dá para se esperar muita coisa desse movimento de subida. Mas dentro desse cenário fica um pouco mais para se avaliar possibilidades na ponta compradora após movimentos de correção, preferencialmente após no gráfico de 60 minutos, que eu vou exibir aqui agora. Então no G60, tem esse movimento de subida, então dentro desse movimento de subida ainda a possibilidade de se trabalhar operando mais na ponta compradora de day trade. Sinalização para baixo, me chamaria a atenção para se buscar alguma operação na ponta vendedora, avaliando aqui essa região de 333 como um patamar de suporte que pode trazer uma nova formação aqui de fundo ascendente que voltaria a ficar mais interessante para a ponta compradora. Olhando para o gráfico de 10 minutos, falando das recomendações que eu fiz, a primeira recomendação, depois desse movimento forte de abertura, na realidade abriu caindo, reverteu para cima, busquei uma entrada de compra de um fundo ascendente, na expectativa de pegar aqui um onda 3, ela chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, até um pouco mais, eu estava com stop de 4 pontos, gerou aqui 4,5 pontos, bateu na resistência e começou a perder força. Reposicionei o stop aqui abaixo da mínima, ainda fiquei segurando a posição. Primeiro reposicionei para baixo da mínima desses candles, depois para a mínima desse candle que era para ter gerado uma sinalização e subir. Então perdeu aqui essa mínima, foi no ponto de entrada, então essa operação aí ficou no 0 a 0. E a segunda operação, depois desse candle forte para baixo que gerou essa formação aqui de fundo, optei por entrar após essa formação de fundo com stop abaixo da mínima desse candle. Só que quando gera essa formação aqui de topo no gráfico de 10 minutos, eu opto por entrar eu opto por alterar o stop da posição após perder a mínima aqui desse candle. Eu ainda fiquei avaliando se ele iria se recuperar para fazer algo nesse sentido, assim, enfim, pegar um movimento de subida aqui, uma chamada onda 3. Só que aí fez essa movimentação para baixo, saiu da posição, essa posição então foi encerrada aqui, a primeira foi no 0 a 0 e a segunda, mas eu lanço como perda aqui no controle das operações devido aos custos operacionais,
e essa aqui foi de 0,1% de perda, capital total menos 0,14%, essa que teve um stop mais curto do que eu tinha estabelecido no primeiro momento. Depois disso ficou com a tendência indefinida no gráfico de 10 minutos, eu optei por aguardar a saída dessa região para buscar uma entrada preferencialmente através aí de algum chamado pullback, depois que rompeu a resistência, busca ali uma entrada através de um fundo ascendente, só que terminou passando direto o movimento, e aqui seria o ponto mais interessante para se buscar essa entrada, mas muito próximo do fechamento pregão Bovespa, e aí eu opto por não mais fazer a entrada. Olhando para o gráfico gráfico diário, então fica essa expectativa maior aí para a próxima semana de se ter algum movimento de recuperação pelo gráfico diário que pode trazer oportunidades mais interessantes na ponta compradora, pensando aí em day trade. Depois disso vamos para as ações. Nas ações na PTR4, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha, desde já agradeço sua valiosa audiência. A Petro terminou o dia com queda acentuada de 3,13%, ou seja, reverteu completamente esse rompimento aqui de 3,06 depois de uma correção bem curta. Então ela fez um rompimento, voltou aqui com essa sinalização de baixa no pregão passado, uma nuvem negra, perdeu a mínima, que eu tinha comentado que não seria algo bom de acontecer, terminou perdendo essa mínima e faz uma formação de topo relevante apontando para uma região aqui de suporte na faixa ali dos R$12,52 a R$12,45. Então nessa região aqui de suporte seria o ponto mais interessante para se buscar operação na ponta compradora, desde que esse movimento desacelere para baixo ou ele ganhe alguma sinalização relevante aqui para cima. Então seria isso mais para a próxima semana, pensando em alguma operação na ponta compradora. Na semana a Petro caiu 2,76%. Então está dentro ainda de uma tendência de baixa, faz aqui um movimento de subida que pode trazer aqui uma sinalização aqui para baixo se perder a mínima desta semana. Ou seja, teria que ter um critério maior justamente nessa possibilidade de comprar aqui um fundo ainda ascendente no gráfico diário na PTR4. Na Vale 5, dia de queda de 0,96%, ativo vai caminhando para anular sua tendência de alta. Nessa semana a queda foi de 3,92%. Então aqui, só comentando o gráfico semanal, a Vale gerou uma formação de topo no gráfico semanal. Ou seja, vem algo semelhante a um engolfo de baixo. Vou até ampliar aqui um engolfo de baixo, uma abertura acima do fechamento anterior e um fechamento para baixo até da mínima da semana passada, que tinha sido de R$ 26,81 e o fechamento aqui em R$ 26,71. Então, engolfo de baixo, um padrão de reversão dos candles que traz uma chance de se ter uma movimentação para baixo, aumentando a chance justamente de se ter o final da tendência de alta no gráfico diário. E aí, dentro dessa finalização de final de tendência de alta no gráfico diário, o cenário ficaria mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora após alguma sinalização de topo descendente na Vale 5. Na sequência, então, vamos para outros ativos. GTA3, ativo que a gente abriu uma compra no pregão passado. Eu encerrei essa posição neste pregão. Quando o ativo se aproximou dessa região de resistência de 35,63, eu optei por, avaliando os ativos do mesmo setor, como o Multi3, como o BRML3, eu optei por encerrar a posição da GTA3 antes mesmo do objetivo que eu estabeleci, visto que para mim, principalmente olhando para um gráfico de menor periodicidade, o gráfico de 60 minutos tinha dado uma bela esticada aqui para cima. Então eu optei por encerrar essa posição para buscar uma entrada no ativo do mesmo setor. Exemplo, se essa ação perde força, que já não teria tanto espaço aqui para cima, em termos de resistência mais relevante, se ela perde força já no decorrer do pregão e fecha mais aqui para baixo, isso ficaria uma situação um pouco mais, ou seja, difícil até da gestão de risco da posição, no sentido de reposicionamento do stop, ficaria com um stop ali abaixo do ponto que foi de entrada. Então eu optei por encerrar, porque se o setor resolver ganhar realmente força para cima, eu vou buscar uma entrada que eu recomendei compra, só passando aqui, que é essa entrada na GTA3, ela trouxe um retorno de 2,22% na operação e isso representou um crescimento de 0,55% no capital total. Então, dentro do que eu estou mencionando, a Multi3, que é do mesmo setor, que eu já tinha mencionado essa ação no decorrer dessa semana, na possibilidade de entrada, eu terminei optando pela GTA3 porque gerou força antecipadamente e a correção da GTA3 terminou sendo uma correção um pouco mais curta, por esse motivo eu optei por encerrar, juntando essa informação que eu estou mencionando, mais as questões que eu mencionei agora há pouco. Esses motivos me fizeram sair da GTA3
e tentar uma entrada aqui na Multi 3, ou seja, se o setor resolver andar, a Multi 3 que chegou a oscilar acima da máxima aqui desse topo, optei por recomendar essa entrada logo depois que encerrei IGTA 3, porque se esse ativo voltar a romper essa região, ela pode ganhar força, ela teria um espaço um pouco maior do que a IGTA 3, em termos de comparação da IGTA 3, onde estava, para o ponto do gap, ou mesmo para o rompimento desse topo anterior, isso ganharia um pouco mais de espaço aqui na Multi 3. Então é um ativo que eu recomendo a entrada na superação desse ponto aqui, que é o 69,69, colocando aqui os valores, 69,70 o ponto de entrada, stop em 68,40, que seria abaixo da mínima deste pregão, com objetivo em 78,30, risco de 1,87%, arriscando ali 23% do capital total. Então essa é uma das possibilidades aí para a próxima semana, dependendo da forma como for a abertura. Num primeiro momento fica aí válida ainda essa entrada, dependendo da forma como for a abertura do próximo pregão, posso alterar, posso cancelar essa entrada atual e passar com outros valores, o ponto, não necessariamente o ponto de entrada, mas um ponto de stop, dependendo da abertura do próximo pregão. Então, para quem está dentro do canal DV Invest, já vai receber aí todas as informações em relação a uma possível alteração na recomendação da Multi 3. Para receber essas recomendações, clique aqui nesse card e receba aí na sequência, siga os procedimentos para testar as recomendações aí em ações e futuros. Lame 4, recomendei compra na Lame 4 no pregão de hoje, dentro do que já tinha abordado na última videoanálise, superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada. Então essa compra foi executada passando aqui os valores, 14,91 com stop em 14,56 e objetivo em R$ 15,61. O risco dessa operação, 2,35%, que é aqui o tamanho do stop para baixo da mínima deste candle, trouxe a possibilidade de alocar aqui dentro de uma gestão de risco que eu faço, 21% da carteira, ou seja, 21% do capital total aí focado em investimentos em renda variável. Então, dentro desse cenário, o que seria interessante para a próxima semana, para a nossa operação, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, seria abrir e romper a máxima justamente do pregão de hoje, foi R$ 14,95. Isso geraria uma formação de pivô de alta no gráfico 60 minutos e aumentaria a chance de engatar aqui um movimento de alta no gráfico diário, sabendo que o objetivo da nossa entrada na faixa dos R$ 15,61, uma relação risco-ganho de 1 para 2, e a resistência mais próxima seria nos R$ 15,35. Depois disso, então, vamos falar aqui de CPLA6. CPLA6 é ativo que a gente encerrou a operação no decorrer dessa semana, praticamente ali no 0 a 0. Ela continua aqui travada nessa região, mas olhando para o gráfico semanal, fez um candle de alta, faz um candle de indefinição aqui. Se essa ação não, ao invés de fazer algo nesse sentido, se ela resolver fazer algo aqui rompendo essas duas máximas, seria uma das alternativas de se buscar uma entrada, pensando na relação risco-ganho, que seria uma entrada aqui na superação dessa região, que daria um stop ali em torno de 1,6%, projetando aqui o ponto de entrada até o ponto do gap. Observe que dá praticamente ali de 1 para 2 o objetivo em relação ao risco da operação. Então é um ativo que eu vou ficar atento aí no início do próximo pregão, que é de segunda-feira, para buscar a oportunidade de entrada. Tem outros ativos anotados que também ficarei atento aí no decorrer da próxima semana, a partir do próximo pregão, para a possibilidade de compra de swing trade nas ações. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar o like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.